Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no Pense Matemática. Vamos resolver hoje a prova da ACAF 2017 Inverno e a gente vai começar resolvendo a questão número 22 da prova de medicina. Dá uma olhada no que a gente tem aqui. Veja o enunciado. Considere o caso abaixo e responda quantas gotas dessa medicação o médico deve administrar utilizando o segundo conta-gotas para garantir a mesma quantidade de medicamento do primeiro conta-gotas. E aí a história é a seguinte: certo paciente deve ingerir exatamente 7 gotas de um medicamento para ser administrado através de um conta-gotas cilíndrico cujo diâmetro mede D centímetros, né? Dzinho centímetros. Então vamos começar pensando no seguinte, olha só. Nós temos um conta-gotas e este conta-gotas tem lá D centímetros. Eu vou colocar aqui o nosso conta-gota, D centímetros, está colocado aqui, olha só. Ele é um conta-gota cilíndrico. Deixa eu colocar lá, deixa eu colocar aqui, muito bem, conta-gota cilíndrico. E nós sabemos que o diâmetro dele é igual a Dzinho. É importante dizer uma coisa, né? Se o diâmetro dele é igual a Dzinho, você pode me dizer que então o raio vai ser o quê? Vai ser Dzinho dividido por 2. E há outro conta-gotas que também tem aqui formato cilíndrico, mas de acordo com o enunciado, o diâmetro é metade do anterior. Opa! O diâmetro é a metade do anterior. Então nós vamos dizer que temos aqui, olha só, eu não sei mais fazer uma reta, nós vamos dizer que temos aqui, veja lá, a seguinte situação. Legal. O que vai acontecer? Nessa segunda figura que a gente tem aqui, você vai me dizer que acontece o seguinte: o diâmetro agora é Dzinho sobre 2. Então, pessoal, o raio dessa segunda figura é igual a Dzinho sobre 4, certo? O raio da segunda figura é igual a Dzinho sobre 4. O enunciado continua dizendo que certo paciente deve ingerir exatamente 7 gotas de medicamento a ser administrado através de um conta-gotas cilíndrico cujo diâmetro mede D centímetros. Em certa ocasião, o médico tinha disponível apenas um segundo conta-gotas, também cilíndrico, cuja medida do diâmetro é igual a metade do diâmetro do primeiro. Então dá uma olhada, nós temos aqui o primeiro conta-gotas e nós temos aqui o segundo conta-gotas. Sabe-se que o volume de cada gota equivale ao volume de uma esfera com o mesmo diâmetro do conta-gotas utilizado para formar ela. Então, você vai começar me dizendo o seguinte, olha só, eu vou lhe dizer que aqui nós temos uma esfera, que vai ser a gota, e aqui nós temos uma outra esfera, que vai ser um pouquinho menor do que a primeira. Na primeira esfera que a gente tem colocado aqui, eu posso te dizer que volume 1 é igual a 4/3 de π vezes. Qual é o raio da primeira esfera? O raio da primeira esfera, pessoal, é Dzinho sobre 2, que tem que ficar elevado ao cubo. Então, o volume 1 nesse caso, olha comigo, são 4/3 de π, que multiplica diâmetro ao cubo, dividido por 8. Eu vou fazer uma coisa importante aqui, que é o seguinte, olha só. Eu vou te dizer que o volume 1 são 4/3 de π vezes o diâmetro ao cubo. E deixa eu fazer uma coisa, vamos botar isso aqui entre parênteses e vamos colocar aqui, ó, 1/8, certo? Tem 1/8 colocado ali fora. Se nós sabemos dessa história, este é o primeiro volume. Agora, na segunda figura, você tem também uma esfera, só que ela é uma esfera menor, porque o diâmetro é menor. E aí você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, o volume da segunda figura, volume 2, é igual a 4/3 de π, que multiplica o novo raio, que é Dzinho sobre 4, elevado ao cubo. Pensando dessa maneira, você vai me dizer que o volume 2 são 4/3 de π, que multiplica Dzinho elevado ao cubo, só que agora dividido por quanto, pessoal? Por 64. Eu vou pôr aqui, ó, volume 2 são, abre parênteses, 4/3 de π,
que multiplica Dzinho elevado ao cubo vezes 1 sobre 64. Ficou em cima do logo aqui, não tem problema, o que nos importa é a ideia. Se nós sabemos disso, a gente conseguiu determinar o volume 1 e o volume 2. Veja comigo, você pode me dizer que o primeiro volume, que é maior do que o segundo volume, né, o diâmetro é maior, então o volume é maior. Deixa eu colocar aqui para ti. O volume 1 dividido pelo volume 2 vai nos dar, dá uma olhada, pessoal, tudo que está entre parênteses aqui, ó, olha só, tudo que está entre parênteses nas duas ideias, tanto aqui quanto aqui, é a mesma coisa. Então o que vai sobrar? Vai sobrar 1/8, vai sobrar 1/8 dividido por 1 sobre 64. A gente vai multiplicar isso invertido, vai ficar 1/8 que multiplica 64 sobre 1. Você pode me dizer que volume 1 dividido pelo volume 2 é igual ao que, pessoal? Volume 1 dividido pelo volume 2 é igual a 1/8, certo? Volume 1 dividido pelo volume 2 é igual a 1/8. Ou, multiplicando essa história, você vai me dizer o seguinte, veja, o volume 2, ele é igual, o volume, desculpa, 1/8 não, deixa eu corrigir isso aqui, não é igual a 1/8 não, né? É igual a, 8. Então, o volume 1 multiplicado vai dar 8 sobre 1, o volume 1 é igual a 8 vezes o volume 2. Então, o que a gente consegue definir nesse momento é que o volume 2 é o volume 1 é 8 vezes o volume 2. Agora, você quer ver uma coisa? Quando a gente pensa na dosagem de remédio que a gente tem aqui, são quantas gotas, professor? São 7 gotas que a pessoa precisa tomar. Então, você vai me dizer o seguinte, olha só, se o volume 1 é 8 vezes o volume 2, então, vou por aqui, ó, volume 1 é igual a 8 vezes o volume 2, que é o que nós descobrimos aqui. Então, você vai me dizer o seguinte, 7 vezes o volume 1 tem que ser igual a 7 vezes 8 vezes o volume 2. Ou seja, 7 vezes o volume 1 é igual a 56 vezes o volume 2. Isso nos indica claramente que eu preciso, o que, pessoal? Eu preciso de 56 vezes o volume 2 para que eu tenha 7 vezes o volume 1, né? Pensando na quantidade de gotas. Consequentemente, a alternativa correta neste caso é a letra o quê? Letra D, ok? Alternativa correta, letra D. Esta é a questão número 22. Fique atento, nós temos mais questões. Vamos resolver toda a prova da ACAF de 2017-2, prova de medicina, ok? Legal? Meus caros, já nos vemos na próxima questão. Até mais. Tchau, tchau.